desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio de nesta noite poder encontrar-me aqui e mais uma vez poder compartilhar convosco de uma mensagem da Palavra de Deus. Em mais um vídeo, mensagem, eu louvo a Deus por esse dia, louvo a Deus pela vida, louvo a Deus pela saúde, louvo a Deus por tudo quanto Ele é, por tudo quanto Ele tem sido, por tudo quanto Ele pode fazer. A Deus eu tributo a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Louvo a Deus pela vida da minha filha, louvo a Deus por ter sustentado até aqui e ter mantido a minha filha de pé, dando-nos a graça de estarmos vivos, de estarmos na sua presença, para engrandecê-lo na beleza da sua santidade. Louvo a Deus por esse dia de hoje e por tudo quanto nesse dia Ele nos tem dado e nos tem concedido até o momento em que nos encontramos aqui e aqui estamos adorando a Ele na beleza da sua santidade. Eu quero fazer mais uma justificativa. Eu quero expressar aqui as minhas desculpas por um erro seguido de outro erro. No dia 29 de novembro, quando fiz menção ao aniversário do pastor aqui de Vila Brasilândia 1, afirmando estar naquele dia às 19 horas, tendo uma confraternização pelo aniversário do pastor daquela igreja, aonde me referi dizendo que estavam comemorando o aniversário que já tinha passado. No vídeo posterior, eu corrigi dizendo que estavam comemorando no dia 29 o aniversário que seria no dia 3 de dezembro. E aqui eu quero fazer a terceira correção, dizendo que mais uma vez fui induzido a esse engano, informações totalmente sem nexo, onde me levou a afirmar aquilo que não era verdade. Pois dia 29 estava comemorando o aniversário do pastor, a ser realizado no dia 2 de dezembro, como o próprio pastor afirmou no púlpito, no altar da nossa igreja. Quero pedir aqui a minha desculpa por esses consecutivos erros de informação e quero aqui deixar o meu abraço, o meu carinho a todos. Quero convidar-vos nessa oportunidade a ler comigo uns versos da palavra de Deus que encontra-se no Salmo de número 15. Salmo de número 15, Salmo de Davi, onde o verso primeiro diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Somente esses dois versos. E para essa mensagem eu quero me ater no verso 2, na parte B do verso que diz: e fala verazmente segundo o seu coração. E o tema que eu quero dar a essa mensagem é esse tema acima, na minha
foto, na minha imagem. Este é o tema que eu quero dar a essa mensagem. Aonde diz: pregue a verdade e se prepare para acolher inimigos. Frase de Martin Luther King, ativista e pastor protestante da Igreja Batista ali nos Estados Unidos, hoje em memória. Essa frase, dita por Martin Luther King, me chamou bastante a atenção para tomá-la como tema para essa mensagem que hoje compartilho convosco. Para tanto, eu, de minha própria escolha, tomei por texto esse salmo que ora nós acabamos de ler. Porque o salmo, propriamente no verso 2, na parte B do salmo, do verso 2, condiz com essa frase de Martin Luther King. Porque aqui no salmo, quando o salmista Davi indaga a Deus, pergunta a Deus, querendo o Davi saber: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Essa pergunta Davi fez a Deus. E Deus lhe deu a resposta. E entre muitas condições estabelecidas por Deus, qualidades que tem que haver, tem que estar naquele que vai morar no tabernáculo de Deus, que vai morar no Monte Santo de Deus. E entre as qualidades aqui no Salmo 15, uma delas, a qual eu quero me ater nela nessa noite, é falar verdadeiramente um com os outros. Esta é uma das muitas características do homem e da mulher que pretende um dia morar nos tabernáculos de Deus, na morada de Deus. Morar no Monte Santo de Deus. Essa é uma das características. Falar verazmente, verdadeiramente uns com os outros. É aí que a frase de Martin Luther King me chama a atenção. Pregue a verdade e se prepare para acolher inimigos. Pasme, mas esses inimigos aí estão dentro da igreja. Não estão lá fora, fora da igreja. Estão dentro da igreja. Hoje em dia, pregar a verdade, com verdade, dentro da igreja, faz com que nós colhamos inimigos, quer pastores, quer obreiros, ministros, como um membro comum. Mas fato é que se colhe inimigos dentro da igreja por pregar a verdade com verdade.
muitos como eu têm colhido inimigos dentro da igreja. Eu tenho pago um preço ferrenho na minha vida cristã, em Vila Brasilândia 1, aonde eu sempre congreguei. Muitos sabem, muitos conhecem a minha história, muitos sabem o porquê eu nunca fui levado a diácono, a presbítero, a evangelista, como muitos me veem. E quem me conhece pensam que eu já cheguei, que eu sou um desses membros desses ministérios. Quem me conhece de longe pergunta se aonde eu congrego eu já sou obreiro. Mas não sou. Porque sou inferior? Sou incapaz em relação aos outros? Àqueles que são? Mesmo tendo vindo para a igreja depois de mim? Não. Mas é o preço que eu tenho pago. São os inimigos que eu tenho colhidos dentro da igreja de Vila Brasilândia 1. São aqueles que se fizeram meus inimigos. Elas se fizeram meus inimigos. Por eu falar a verdade, por eu defender a verdade da palavra de Deus. Diz que quem fala a verdade não merece castigo. Mas toda regra tem uma exceção. Toda regra, ela tem uma exceção. E eu tenho pago um preço caro por falar a verdade. Por defender a verdade. Por prismar e priorizar a verdade em minha vida cristã. Eu tenho pago um preço terrível. Porque essa frase de Martin Luther King, ela tem cumprido na minha vida. Eu tenho vivido esse ditado por ele. Porque mesmo sendo uma das condições para morar no céu, para habitar nos tabernáculos de Deus, pastores e membros comuns não querem, não aceitam que nós tenhamos essas qualidades. Quando a verdade que nós professamos, a verdade que nós pregamos, choca-se com seu modo devasso, mundano de viver dentro da igreja do Senhor Jesus. Falar a verdade contra práticas mundanas, pecaminosas, carnais, vaidosas, sensuais dos crentes é colher inimigos dentro da igreja. Há uns anos atrás, pregávamos a verdade. Com verdade, não como uma opção a escolher. Porque a verdade que é Jesus, ele mesmo diz em João 14,6, que ele, Jesus, é o caminho e a verdade e a vida. Jesus, ele é a verdade.
A palavra de Deus diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é a verdade. E ele diz em João 8,32 que conheceríamos a verdade que era ele. E ela, a verdade que é Jesus, nos libertaria. E aquele que conhecer a verdade, e a verdade o libertar, verdadeiramente será livre. Mas quando essa verdade que nós pregamos é contra as práticas mundanas que a igreja hoje está mergulhada, aí se colhe inimigos dentro da igreja. Quando pregávamos essas verdades para o mundo, para salvar as pessoas do mundo e as tirarem para fora, a igreja glorificava, exaltava, louvava, bendizia a Deus. Por quê? Porque éramos diferentes. Porque não praticávamos essas práticas mundanas, mas condenávamos, porque entendíamos que elas eram do mundo. E não cabia à igreja viver a vida deste mundo, porque assim se constitui inimigos de Deus. A amizade do mundo, amar o mundo e aquilo que no mundo há, faz com que o amor de Deus não esteja nessa pessoa. Consciente dessa verdade, quando víamos alguém pregar em nossos altares contra essa onda de vaidade, de mundandismo, de sensualismo, de carnalismo, que nós estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas, sem que haja necessidade de revelação, sem que haja necessidade de visão, de sobrenatural para trazer à luz aquilo que se pratica às escondidas, porque hoje se pratica patentemente. Então não há necessidade de revelar-se. Então essas práticas que hoje nós vemos dentro da igreja, que nós pregávamos contra elas, para tirar as pessoas delas e trazê-las para fora, para que pudéssemos introduzir elas no reino. Porque esse é o papel da igreja. Pregar o evangelho do reino para introduzir as pessoas dentro do reino de Deus. Então, quando nós pregávamos contra essas práticas, tínhamos o apoio da igreja. A igreja manifestava-se em glória, em aleluia, porque não praticávamos tais práticas. Não vivenciávamos essas práticas em nossas vidas, mas vivíamos uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida onde velávamos pela pureza e pela naturalidade do nosso corpo, sem que sentíssemos o desejo e a necessidade de andarmos nu ou seminus, expondo as nossas vergonhas como objeto de sedução. Ou não sentíamos a necessidade de introduzir em nosso corpo coisas mundanas, práticas mundanas, para modificar o corpo. Não.
Então, quando ouvíamos pregar, quando ouvíamos alguém pregar contra as obras mundanas, contra as pinturas, contra as roupas sensuais, contra o seminudismo e o nudismo, nós glorificamos a Deus. Nós exaltávamos a Deus. O poder de Deus descia sobre a igreja. Havia manifestações sobrenaturais. Havia línguas estranhas. Havia profecia, revelação. Havia batismo com o Espírito Santo. Havia renovações de almas. Havia conversões de almas. A igreja se multiplicava em número. Ela não inchava como se incha hoje. Mas verdadeiramente a igreja crescia de uma forma sadia, porque ela era alimentada pela sã doutrina, pela pregação genuína da palavra de Deus. A igreja dava glória a Deus. Os pregadores não tinham inimigos dentro da igreja. Os inimigos estavam lá fora. Os inimigos da igreja estavam lá fora. Porque eles não aceitavam que nós pregássemos contra as suas práticas vaidosas, mundanas. Contra as suas práticas sensuais. Contra essas práticas de mostrar o corpo, de mostrar os seios, nessas roupas cavadas, nessas roupas transparentes, nessas roupas colando no corpo, nessas roupas curtas. O mundo não gostava de ouvir nós pregar contra essas práticas. Então eles eram nossos inimigos. Eles eram o inimigo da igreja. Por pregarmos contra essas práticas, eles perseguiam a igreja. Éramos odiados. Éramos criticados. Mas hoje a coisa inverteu. Hoje não se pode pregar contra isso dentro das igrejas. Não se pode pregar contra o mundo. Não se pode pregar contra práticas mundanas dentro da igreja. Os pastores não querem que preguem. Se não for eles a pregar, eles não admitem que ninguém mais pregue contra essas práticas mundanas. Das quais Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceríamos, nos levando a crer na justiça, no juízo e na existência e realidade do pecado, como uma ofensa contra Deus. Mas os pastores não querem que pregue. Os pastores veem a igreja totalmente no mundo, o mundo dentro da igreja. Mas eles não pregam contra tais práticas e nem admitem que nas suas igrejas, sobre as quais e sobre a qual eles tornaram-se senhores, se pregue contra essas práticas. Aí quem pregar irá colher inimigos. E muitos não querem ter inimigos na igreja. Eles querem o aplauso quando pregam. Eles querem o glória e o aleluia quando estão pregando. A igreja do mundanismo, o mundo dentro da igreja. Práticas que antes condenávamos naqueles que não eram crentes.
E fazíamos de tudo para que ele se convertesse a Jesus e fosse liberto dessas práticas. Hoje nós vemos a igreja incorrendo nessas práticas, vivendo essas práticas. E a mensagem que pregávamos para salvar aqueles que não eram crentes, hoje nós temos que pregar para os crentes. Mas eles não aceitam. Os pastores não aceitam. Porque lamentavelmente suas famílias não lhes respaldam para pregar condenando essas práticas mundanas. Essas vaidades, essas carnalidades, essa sensualidade que hoje estamos vendo dentro das nossas igrejas. Porque os pastores não querem que pregue. Porque está pregando contra a sua casa, contra a sua esposa, contra seus filhos. Porque eles vivem essas práticas mundanas. Eles vivenciam tais práticas em seus corpos. Então os pastores não admitem. Então faz-se inimigos daqueles que pregam tais mensagens, de tal maneira que não lhes dão mais oportunidade para pregar. Pregue a verdade e se prepare para acolher inimigos. Mas a condição para entrar no céu é falar verdadeiramente. A condição para entrar no céu é não omitir a verdade. É não ver as coisas erradas e omitir a verdade sobre essas coisas. Que fim elas levam? Que procedência elas têm? Qual é a origem dessas práticas? A quem que elas agradam? Não podemos omitir a verdade sobre e contra tais práticas mundanas. Mas, lamentavelmente, não querem pagar o preço. Lamentavelmente, não se admite pagar o preço. O preço da hostilização. O preço dos dizeres pejorativos. Ele quer ser mais santo. Ele quer ser melhor. Ele quer ser mais, ele pensa que é. Da hostilização, da represália, da exclusão. São esses o preço que se tem a pagar quando se prega a verdade. Mas pouco ou quase ninguém quer pagar esse preço. Porque querem o ministério, querem chegar a ser obreiro, querem galgar posições dentro das igrejas, querem ter o prestígio do pastor, querem ter as oportunidades nos cultos. Por isso, não se fala a verdade, não se prega a verdade com verdade. Pregam a verdade com mentira. Não como uma necessidade, mas como que se ela fosse uma opção. E Jesus não é opção. Jesus é uma necessidade. Ter a Jesus na vida como a verdade
É uma questão de necessidade extrema que o homem tem dentro dele. Não é uma opção. Não é uma escolha que se quer ou não fazer. Não podemos pregar a palavra de Deus como uma opção, mas como uma necessidade que o homem e a mulher têm dentro de sua alma, de ouvir esta palavra, crer nesta palavra, aceitar esta palavra e viver esta palavra dentro do querer e dentro da vontade soberana de nosso Deus. Mas hoje pregam a palavra como uma opção. Não se prega mais a palavra como uma necessidade que o homem, que a mulher tem dentro de si, de ouvir a palavra de Deus, para que essa palavra gere dentro dele a fé. Uma vez que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, para que ouvindo ele creia em Deus, em Jesus, porque a palavra de Deus fala em Deus, a palavra de Deus fala de Deus, fala daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer. Então o homem e a mulher precisam ouvir a respeito de Deus. E tudo que o homem e a mulher necessita ouvir a respeito de Deus, sobre Deus, estar na sua palavra, a Bíblia Sagrada. O homem ouvindo tudo sobre Deus, ele terá a oportunidade de crer em Deus, de crer em Jesus Cristo e de aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador, para que assim ele seja salvo e assim ele possa habitar nos tabernáculos de Deus, ele possa morar no Monte Santo do Senhor. Mas há um preço a pagar. Pregar a verdade, com verdade, há um preço caro a se pagar. Porque aqueles inimigos que tínhamos lá fora, porque aqueles inimigos que estavam lá fora, contra os quais nós guerreávamos, e eles guerreavam contra nós, porque nós atacávamos o seu sistema de coisa mundano, o seu sistema de vida contrário à vontade e o querer de Deus. Então eles se faziam nossos inimigos e nos perseguiam arduamente. Esses inimigos agora, eles estão dentro da igreja. Eles estão em cima dos altares. Eles estão dentro do ministério. Eles estão dentro da igreja. Por quê? Porque pegaram o sistema mundano e colocaram dentro das nossas igrejas evangélicas. O sistema mundano, a vida mundana, as práticas mundanas, as obras mundanas estão dentro da igreja, trouxeram para dentro das nossas igrejas evangélicas. Então, quando pregamos contra esse sistema mundano, essas práticas mundanas, o mundo que nos atacava, defendendo essas práticas, hoje é a igreja que nos ataca. Hoje é a igreja que se faz nossos inimigos, que se põe como inimigos nossos, defendendo um modo de vida mundano, defendendo um modo de vida sensual, defendendo um modo de vida carnal, defendendo um modo de vida desnatural no seu corpo. Hoje é a igreja que se fez o nosso inimigo.
O nosso inimigo não está mais lá fora. O nosso inimigo está dentro da igreja. Porque trouxeram das coisas mundanas para dentro da igreja. Introduziram coisas práticas mundanas dentro da igreja. Então aquilo que nós pregávamos contra essas práticas lá fora, hoje elas estão dentro da igreja. De uma maneira que se nós pregarmos contra essas práticas, porque pregar a palavra de Deus, pregar a verdade, é pregar contra o mundo, é pregar contra o sistema mundano, que é contrário à sã doutrina, que é contrário à igreja, que é contrário ao homem, contrário à mulher. O sistema mundano, ele não tem nenhuma associação com Deus, com a igreja. Ele é nocivo, ele é hostil, ele é demoníaco, ele é corruptível. O sistema mundano, ele é o inimigo da igreja. Mas esse sistema hoje está dentro das nossas igrejas. E nós que lutamos tanto para tirar as pessoas de dentro do mundo para fora, para que elas estando fora, pudéssemos ensinar com respeito ao reino de Deus, para que aí pudéssemos introduzi-las no reino. E uma vez no reino, elas fossem também comissionadas por esse reino. Aí pregar e evangelizar a outras pessoas, para que elas também pudessem ser tiradas de dentro do mundo para fora, para também serem introduzidas dentro do reino. Mas, lamentavelmente, o esforço que se fizeram, o sangue derramado, as muitas noites acordadas, para se pregar a palavra de Deus, para arrancar de dentro do mundo para fora as almas, introduzi-las na igreja, formando nelas e elas a igreja. Hoje, introduzir o mundo para dentro da igreja. E hoje o mundanismo estão dentro das nossas igrejas evangélicas. Isto é inegável. O maior inimigo da igreja é o mundo. O maior inimigo da igreja é o sistema de coisas mundano. E esse sistema de coisa, que antes estava lá fora, contra o qual nós pregávamos, contra o qual os nossos cultos de doutrina pregavam, contra o qual os pregadores, pregadoras pregavam. Esse sistema de coisa está dentro das nossas igrejas e tem a proteção do pastor, tem a proteção do ministério, tem a proteção de alguns irmãos, de algumas irmãs, que ama o sistema de coisa mundana, que ama o sistema de coisa mundano. Então elas o protegem, se pondo contra e contrário a todos os que pregarem a verdade contra essas práticas, contra esse sistema de coisa. Lamentável, mas é uma verdade. É lamentável, mas é uma verdade. Trouxeram o sistema mundano para dentro da igreja. E ele está dentro da igreja, sobre os nossos altares.
É a abominação da desolação no lugar santo. A abominação da desolação está no lugar santo. Está sobre o altar. Está no ministério. Está dentro da igreja. Está naquilo que apresenta a Deus como sacrifício. O sistema corrompido desse mundo, o sistema mundano está dentro das nossas igrejas e tem a proteção da igreja. Pregar contra é colher inimigo dentro da igreja. Pregar contra esse sistema que está dentro da igreja. Falando a verdade contra ele. Falando a verdade sobre esse sistema de coisa. Falando a verdade que fim terá aqueles que amaram o sistema de coisas mundanas. É colher inimigo dentro da igreja. Você não prega mais. Você não terá mais oportunidade. Se terá, vai demorar para você ter novamente. Você será perseguido dentro da igreja. Você será perseguido pelo ministério, pelo pastor da igreja. Ele decidirá e escolherá se você pregará ou não, se você terá oportunidade ou não. E o que dói é nós vermos pessoas trazendo nos seus corpos a marca do mundanismo. Nas suas mãos, nas suas unhas, nos seus cabelos, na sua boca, nos seus olhos, no seu rosto, nas suas roupas. Trazem as marcas do mundanismo. E essas pessoas é quem tem oportunidade na igreja. Essas pessoas é que têm o prestígio, o privilégio e o apoio do pastor da igreja. Coisa que antigamente não se tinha. Antigamente o pastor olhava pelo menos aquilo que estava visível. Pelo menos aquilo que estava patente diante dos nossos olhos. Que a Bíblia condena, que é condenado pela palavra de Deus. Porque o interior, o secreto do coração, só Deus conhece. Mas o testemunho que a pessoa mostrava era o que nos levava a julgar ela merecedora de ter ou não uma oportunidade. Hoje não se mede mais isso. Hoje não se mede mais um crente por aquilo que os nossos olhos veem, por aquilo que está diante dos nossos olhos. Pessoas com práticas que sabemos que a Bíblia condena. Pessoas vivendo a vida mundana, a vida segundo o sistema desse mundo. Mas são essas pessoas que têm oportunidade na igreja. São essas pessoas que têm cargo para ensinar. São essas pessoas que têm cargo para ensinar a igreja. São essas pessoas que servem para o pastor. Porque, lamentavelmente, o pastor mede a pessoa não por aquilo que os seus olhos vê, que a Bíblia condena, mas pela bajulação, mas pelo puxa-saquismo, pelo dízimo, pelo tamanho da família na igreja.
por aquilo que ele faz, por aquilo que ele coopera financeiramente. São por esses meios que se mede a santidade do irmão e da irmã na igreja. Não é por aquilo que ele é por aquilo que ele faz. É lamentável. Mas pregar a verdade na igreja é colher inimigos. Mas esta é a condição para morar no céu. Falar verazmente. Falar a verdade verdadeiramente. Doa a quem doer. Custe o que custar. Seja contra quem quer que seja. Mas a verdade, que é a palavra de Deus, ela tem que ser pregada com verdade. Ela tem que ser pregada dizendo que obedece para ir para o céu, ou desobedece para ir para o inferno. É pregar a verdade dizendo, ou você vive a verdade para ir para o céu, ou você vive uma mentira para ir para o inferno. A verdade, ela tem que ser pregada. Porque ela é uma das condições para ir morar no céu. Ela é uma das características do homem e da mulher que vai morar com Deus, que vai morar no céu. Falar verdadeiramente. Falar a verdade. Falar contra o sistema mundano. É lamentável. Mas como se sofre aqueles que pregam a verdade, aqueles que defendem a veracidade da palavra de Deus e a prega não como uma opção, porque lamentavelmente, irmão, a verdade, a palavra de Deus está sendo pregada como opção. Ela não é pregada como uma necessidade na nossa igreja, no meio evangélico. A palavra de Deus está sendo pregada como uma opção. Opção é aquilo que não é necessidade. É aquilo que você escolhe fazer ou não, obedecer ou não, viver ou não, crer ou não, ter ou não. Isso é opção. E é isso, e é dessa forma que a verdade, Jesus, está sendo pregado dentro das nossas igrejas evangélicas. De tal forma, de tal maneira, que a igreja está numa situação decadente. A igreja está numa situação crítica, caótica, de crise espiritual, de crise moral, de crise ética. A igreja está vivendo de aparência. Porque você olha e você vê o mundo dentro da igreja.
práticas, modo de vida, que muito se pegou para libertar as pessoas, mas que hoje tornou modo de vida da igreja. Tornou práticas de vida da igreja. E pregar contra isso, falando a verdade, é colher inimigo dentro da igreja. Os nossos inimigos não estão mais lá fora. Os inimigos da igreja não estão mais lá fora. Porque a igreja vive numa sociedade com o mundo. De tal maneira que o mundo e a igreja e o mundo tornaram-se amigos. Não se combate mais, não se condena mais o sistema de coisas mundano. Não se condena mais as práticas mundanas. Estão mentindo. Estão mentindo. Estão omitindo a verdade sobre o sistema de coisa mundano. E nisso se vão permitindo ele estar dentro da igreja e crescer dentro da igreja. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. É uma das características aqui no Salmo 15 dos verdadeiros cidadãos do céu. Daqueles que verdadeiramente vão morar com Deus. É falar a verdade sobre esse mundo. Que fim terá este mundo? Que fim terá aqueles que amaram o mundo e o que no mundo há? São verdades que nós precisamos dizer ao povo, que nós precisamos dizer às pessoas, para que elas saiam do mundo, para que elas fujam deste mundo e entrem na igreja. Nós precisamos dizer para as pessoas que fim terá este mundo, que fim terá esse sistema de coisas mundano que rege as pessoas, que rege esse mundo de hoje, levando elas a distanciarem de Deus, a viver uma vida para si, uma vida carnal, sexual. Precisamos dizer isso. Precisamos pregar contra o mundo. Precisamos pregar contra as coisas deste mundo. Precisamos dizer que aqueles que amaram o mundo e amaram o que no mundo há, o amor de Deus não está neles. Precisamos dizer verdade como estas, que a amizade do mundo nos torna inimigos de Deus.
A amizade que se fizer com o mundo e com o seu sistema de coisa faz desta pessoa um inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus, o sistema do mundo é inimigo de Deus. Então fazer-se amizade, tornar-se amigo de um inimigo de Deus, é tornar-se também inimigo de Deus. É aquele ditado que o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Um amigo do meu inimigo é meu inimigo também. E é isso que muitos crentes são. É isso que muitos crentes estão sendo. Inimigos de Deus. Porque estão fazendo amizade com o mundo. Estão de mão dada com esse mundo. Estão de mão dada com o sistema de coisas deste mundo. Sistema de coisa este que é inimigo de Deus. João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18, ele disse: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Estão amando a Deus apenas de palavra. Estão amando a Deus apenas de língua. Mas não por obra e nem em verdade. Há uma mentira muito grande, vivenciada pelos crentes, vivenciada pelos pastores da igreja. Há uma mentira tão plausível, tão patente, que se pode ver sem revelação. Porque dizer que ama a Deus, professar com a língua que ama a Deus, mas andar segundo o sistema de coisa deste mundo que Deus condena, não é amar a Deus por obra, não é amar a Deus em verdade, mas com mentira. Diz que ama a Deus, mas ama o mundo, ama o sistema de coisa desse mundo. Não ama a Deus por obra, não ama a Deus como Ele nos amou. Deus não nos amou de palavra. Deus não nos amou apenas de língua. Mas Ele nos amou também por obra. E a maior obra de Deus, como a maior prova de que Ele nos amou, foi entregar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer numa cruz no Calvário. Foi a maior obra de amor que Deus demonstrou para com a humanidade. Entregando o seu Filho para morrer numa cruz, não achando um justo sequer, tendo apenas o seu Filho. Ele deu o seu Filho por nós, como a maior obra de demonstração de amor. Então amar a Deus de palavra é fácil. Amar a Deus de língua é fácil. Eu quero ver amar a Deus de obra. É amar a Deus com obra.
E em verdade, o mesmo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 6, que se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, e andarmos segundo o curso desse mundo, e andarmos segundo o sistema de coisas desse mundo, de maneira que as pessoas olhem para nós e veem em nós o mundo, veem em nós as coisas deste mundo, veem em nós o amor por esse mundo e pelas coisas deste mundo. Andar dessa forma, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Deus, se nós dissermos que andamos no mesmo modelo, no mesmo amor, no mesmo patamar de Deus, mas olham em nós e veem em nós treva, olham para nós e veem que nós não temos as características de Deus. Olham para nós e veem que nós somos iguais a eles, iguais ao mundo. Olham para nós e veem que em nós não há nada diferente em relação a eles que vivem e servem a esse mundo. É mentir. É estar mentindo. Dizer que tem comunhão com Deus, mas anda em treva. Está em treva. É mentir. E não praticar a verdade. É não ser verdadeiro naquilo que está dizendo. É não ser verdadeiro para com Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse para o judeu que criam nele, aqueles que creram em Jesus, em João 8, 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus dizendo para os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falando para os judeus que criam nele. Crer em Jesus é uma coisa. Dizer que crê em Jesus é uma coisa. Agora vamos ver se realmente nós cremos em Jesus. É se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós. É nós permanecermos na sua palavra. E é isso que hoje está difícil. Muitos dizem crer em Jesus. Muitos dizem terem crido em Jesus. Mas a palavra de Jesus não permanece nele e ele não permanece na palavra de Jesus.
Porque a palavra de Jesus é santidade, é verdade, é pureza, é vida diferenciada, é vida segundo a vida de Deus. É lamentável. Mas vivemos uma mentira hoje. Jesus disse uma certa vez, em João, na terceira epístola, no capítulo 1, versículo 4, ele disse, não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. São palavras de Jesus através de João. Não tenho maior gozo do que este. Qual é o maior gozo de Deus? Qual é a maior alegria do Pai? É ouvir que os seus filhos andam na verdade, fala a verdade, prega a verdade, pratica a verdade. Custe o que custar, doa quem doer. Mas esta alegria é a que o filho dá ao Pai. Esta alegria é o que temos que dar a Deus. Somente a Deus. O de Ele ouvir de que nós, seus filhos, que um dia cremos nele, que afirmamos termos comunhão com Ele, que nós andamos na verdade, que nós estamos dispostos a morrer pela verdade, que nós estamos dispostos a ganhar inimigos, a ter inimigos, mas defender a verdade e falar a verdade. É isso que alegra a Deus. É isso que deixa Deus feliz. É Ele ouvir isso de nós. Ouvir de que nós andamos na verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Paulo escrevendo a Timóteo, pastor em Éfeso, no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 15, Paulo escreve dizendo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade, que é Jesus, que é a palavra de Deus. E isso em amor, seguindo a verdade com amor, não é como por obrigação, por força, por pressão, por opressão, não. Mas é seguindo a verdade com amor, por amor a essa verdade que nos amou e se entregou por nós. Cresçamos em tudo, cresçamos em tudo. Cresçamos no Espírito, cresçamos no entendimento, cresçamos na graça, cresçamos no amor, cresçamos na fé, cresçamos em tudo, andando em amor, andando com amor, seguindo a verdade.
naquele que é a cabeça, que é Cristo. Escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 8. Paulo escreve dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Há algum louvor em ser verdadeiro? Há algum louvor em ser honesto? Há algum louvor em ser justo? Há algum louvor em ser puro? Há algum louvor em ser amável? Há algum louvor em ter boa fama? No mundo, não. Para o mundo, não. Para o mundo, não há nenhum louvor numa pessoa ser verdadeira. Por isso eles mentem. E a igreja vai mentindo juntamente com o mundo. Não há nenhum louvor no mundo em dizer e ser honesto. Não há nenhum louvor em ser justo. Não há nenhum louvor no mundo em ser puro. Não há nenhum louvor no mundo em ser amável. Não há nenhum louvor no mundo em ter uma boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor em tudo isso, se há alguma virtude, se há algum louvor em ser verdadeiro, em ser honesto, em ser justo, em ser puro, em ser amável, em ser de boa fama, nisso pensai. Se há alguma virtude, algum louvor nisso pensai. Pensai em ser verdadeiro, falar a verdade, defender a verdade. Pense em ser honesto. Pense em ser justo. Pense em ser puro. Pense em ser amável. Pense em ser de boa fama. E glória a Deus. Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe. Que nós não tenhamos medo de pregar a verdade. Mas esteja preparado para acolher inimigos dentro da igreja. Porque os nossos inimigos não estão mais lá fora. Os nossos inimigos não são mais os do mundo. Os nossos inimigos, daqueles que pregam, estão dentro da igreja, estão sobre o altar, estão dentro do ministério da igreja.
É dentro da igreja que estão os nossos inimigos. Os inimigos da verdade. Os inimigos daquilo que é verdadeiro. Estão dentro das nossas igrejas. Lamentavelmente. Estão dentro das nossas igrejas. Mas não tema, não seja covarde. Pregue a verdade. Mesmo colhendo inimigos. Porque é falando verdadeiramente. É falando verazmente. No teu coração. Que você vai morar com Deus. Que você vai morar no céu. Que você vai habitar com Deus. Coloque isso em primeiro lugar. Aí você não vai se preocupar com os inimigos que você vier a colher dentro da igreja. Que você vier a colher dentro da igreja. Porque você está visando o céu. Você está visando o tabernáculo de Deus. Você está visando o Monte Santo de Deus. Você quer ir para lá. Você quer estar lá. Você quer morar lá. Então, pregue a verdade. E se prepare para colher inimigos. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fique com Deus. Amém.